Agora, o mundo era sem forma e vazio. I believe every seed was laying right there from some other civilization or something. Eu disse, eu creio que cada semente estava ali, alguma outra civilização, alguma coisa. And as soon as the water lifted off, the light struck it, up come the trees and everything. E então logo a água surgiu e a luz atingiu, surgiram as árvores, todas as coisas. Everything. The same thing with the human being is a type. E é a mesma coisa com o ser humano, é um tipo. When all the mist is moved away E quando toda a névoa for dissipada and the revealed truth to that real seed laying there still germinating. e a verdade revelada para a semente real semeada ali ainda é germe, And the light of the gospel can strike it by true vindication of the word and live as the life. e a luz do evangelho poderá alcançá-la por uma vindicação da palavra, ela viverá. Amém. Muito bem, nós vamos fazer a leitura também do versículo conhecido, Hebreus 13, 8. Leiam comigo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Grande Criador, nós cremos que o Senhor hoje é o mesmo que foi nos dias de Moisés, nos dias de Jesus, nos dias de William Branham e hoje nos dias da esposa de Cristo, do seu quíntuplo ministério de Efésios 4:11, operando na autenticidade da revelação. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Eu desejo entrar onde Deus está. Tem um lugar próprio hoje onde Deus está, que não é uma capital, não é um país, é a revelação. Tem hora que as pessoas dizem, eu desejo entrar onde Deus está, quero ir para o céu. Hoje as pessoas que querem ir para o céu, muitas vezes, desejando ir para o céu, elas devem estar muito aflitas. Elas não estão querendo ir para o céu porque está salva. Muitas vezes querem ir para o céu porque elas estão deprimidas. Elas querem ir para o céu que acaba tudo, porque eu não tenho dinheiro mesmo, acaba tudo. Eu não tenho saúde suficiente, não. O mundo já ter acabado, Jesus já podia ter vindo. Mas aí você pergunta para quem está nova, não, dá tempo de eu casar. Diz, para que sofrimento?
vamos ver Jesus mais cedo. Não, agora não, deixa para depois. Você quer ver Jesus que já está velho. Vamos aguardar mais um pouquinho. As pessoas, você tem que perceber que é assim, a vida sempre é assim. Mas existe um lugar onde você entra e você já está com Deus. Eu desejo estar onde tu estás. Se Deus estivesse na Assembleia, eu queria ser um assembleano hoje. Se Deus fosse um pentecostal, eu também queria ser. Se Deus estivesse em Laodiceia, eu queria estar lá também. E tem pessoas que dizem, quem te falou que ele não está? A Bíblia. Diz que ele está na porta, então ele está do lado de fora. E eu estou do lado de fora. Onde tu estás? Eu desejo estar. Agora, sem companheirismo, sem ajuda, sem proteção dos outros, mas estar ali onde Deus está. Jesus não teve proteção de ninguém do seu dia, nenhum movimento o protegeu. Também proteger como? Vem o precursor e chama eles de serpente, raça de víbora. Vem o precursado e chama eles de hipócritas. Diz, como que nós vamos ter companheirismo? Nós vamos ajudar um homem desse. Ao invés dele vir e falar a nossa língua, que nós já estamos aqui há tempo, ele chegou agora. Ele vem querendo que falemos a língua dele. E era a língua dele. Se você não falar a língua dele, você não está onde Deus está. Todo eleito deseja estar onde Deus está. Eu creio que a samaritana, a prostituta, quando encontrou Jesus, foi um alívio. Ela viu onde Deus estava. E Deus estava na fonte para tirá-la da fonte. Deus estava lá para tirar a pessoa de lá. Não era para ela continuar na fonte, não. Era para ela sair da fonte. Para mudar de fé, não era para continuar a ter aquela fé que o pai Jacó deu para nós esse poço. Diz, não, vamos mudar. Mas os judeus ali diz, mestre, que o pai Moisés, ele diz também, vamos mudar isso daí. E é agora mesmo. Vamos mudar. O lugar de adoração não é nem no poço e não é nem em Jerusalém. Ali estava o lugar de adoração. A prostituta encontrou, a samaritana encontrou e sentiu bem. Eu creio que ela diz, agora eu não largo desse lugar. Ela quis até parar de ir naquela fonte para buscar água natural. E não era isso. Se você, como a samaritana, vai continuar na fonte. Agora, até o samaritano vai ter problema com você. Porque você vai na fonte buscar água e esta fonte pertence ao samaritano. É uma fonte natural. E eu vou te dar uma água espiritual que vai te dar um problema natural. Eu vou te dar uma água espiritual que salta para a vida eterna. E os samaritanos depois podem até te impedir de vir aqui nesta fonte para receber o natural. Muitas vezes é assim. Se você recebe o espiritual, os samaritanos, os que não aceitam, os contrários, eles quererão romper seu companheirismo para que você não tenha sucesso nem na vida natural. Você quer ver para um inimigo uma coisa boa, é se você estiver pedindo esmola. O inimigo diz, você viu? E até mesmo nós aqui, se for falar de alguém de primeira e segunda etapa, se tiver no nada, tem muitos que ainda pensam, ó, você viu? Está pagando o preço, porque está pedindo esmola. E os da primeira e segunda etapa, se ver alguns de nós também nessa dificuldade, ó, você viu? Saiu do nosso meio, tomou. Olha o que está acontecendo com ele. Cheio de doença, cheio de problema.
Então nós temos que tomar cuidado naquilo que o irmão Brana diz: nem toda nuvem negra quer dizer reprovação, e nem todo céu límpido quer dizer aceitação. Nós queremos saber onde Deus está. E aonde Deus está, tem muita aflição, tem muita luta. Você sabe que Deus estava na fonte de Belém? E os filisteus guarnecidos em volta daquela fonte não deixavam ninguém pegar água. Mas Davi tinha uns valentes, e Brana também tem. É assim, Davi tinha uns valentes, e aqueles valentes eram gentios. Aqueles valentes que Davi teve, não era Paulo, não era Pedro, não era nenhum daqueles. Eram gentios. Então, estava apontando para este período nosso, que temos que saber que existe uma valentia de fé dentro de você, para ir na fonte onde os outros dizem: você não vai tirar nada daqui. Você ainda tira. Da primeira e segunda etapa, onde eles pensam que você não tira nada, você ainda tira água. Lembrei agora daquele velho, do livro de ciência, que a filha dele pensou: vou dar esse livro para o papai, porque com essa Bíblia ele pula e grita. Mas com o livro de ciência, ele não vai achar nada. Nós vamos ter nossa festa, a filhinha chamou as amiguinhas, vamos ter nossa dança e não vai ter nenhum problema. Tomou a Bíblia do velho pai e deu um livro de ciência para ele. E ele assentou lá e está lendo agora. Não posso ler a Bíblia, minha filha tomou. Então agora é hora de eu ficar quieto, não vou poder glorificar. E eles dançando, festejando, e o velho lá em cima do sótão, lendo o livro. Daqui a pouco o velho encontrou uma frase. E homens foram ao fundo procurando o fundo do mar e não encontrava. O velho jogou o livro para lá e começou a gritar: glória a Deus, aleluia. E veio descendo a escadaria e a filha subindo também. Dizer: papai, o que ele foi encontrar? E quando eles encontraram, eles disseram: o que o senhor achou, pai? Olha, eu encontrei uma frase ali que eu li na Bíblia. Pronto, ela nunca pensava que o velho ia encontrar num livro de ciência uma frase, uma pequena palavra, porque ele leu na Bíblia que os pecados foram lançados no fundo do mar. E agora a ciência dizendo que não achava o fundo do mar. Mas que coisa boa! E pulou e gritou. Nem com livro de ciência você não faz o eleito ficar calado. Ele encontra um meio de glorificar a Deus ainda ali. Amém? Só nesses pontos. Você vai ver nesses pontos. Mas você encontra onde Deus está. Você encontra Deus numa folha de capim. Uma menina envergonhou um mestre. Ela ia para a escola dominical, encontrou com um grande mestre, um grande ateu. Onde você vai, filhinha? Vou na igreja buscar a Deus, vou servir a Deus. Ele não existe. Ela não precisou muita coisa. Ela baixou, pegou uma pétala e uma rosa e perguntou para ele: quem fez isso? Ele não teve resposta. Ela sabia onde encontrar Deus. Agora, nós já encontramos Deus há muitos anos atrás, encontramos Deus nas igrejas, porque era o lugar que Deus estava. Até Laodiceia, Deus estava ali. Quando chegou no final de Laodiceia, a igreja colocou Deus para fora. E nós saímos com Ele, porque aonde tu estás, eu quero estar. Isso aqui é uma expressão do irmão Brana, e que gostei de duas aqui. Poderia fazer duas mensagens, mas gostei de duas. Vou ficar nessa daqui, vamos ver o que dá, só nessa daqui. Até onde nós vamos.
Mas eu encontrei Deus na mensagem. Eu encontrei Deus onde eles não encontram. Você encontrou Deus onde eles não encontram. Os pentecostais nunca encontraram Deus em Atos 2, 38. Eles nunca encontraram. Você foi lá e encontrou batismo, encontrou Deus. Isso aqui é verdade. Vou romper com o companheirismo que eu tenho e vou ser batizado em nome de Jesus Cristo. Um dia, nós, andando pela mensagem, encontramos Deus fora do trono. E nós adorávamos Deus no trono. Estávamos muito bem, mas encontramos Ele fora do trono. Fomos ao companheirismo e dissemos: olha, estamos mudando. Eu encontrei Deus. Onde? Onde eles não encontraram. Eu encontrei Deus fora de Laodiceia, eu encontrei Deus fora do trono, eu encontrei Deus no último eleito. Quando o último eleito saiu, manifestou, eu encontrei Deus. Amém. Aleluia. Eu quero ler isso para vocês. Tem muita coisa conhecida, mas isto faz bem para nós. Onde você encontrava Deus, não encontra mais. Você sabe disso. O sumo sacerdote entrava além do véu para encontrar Deus. E ele ficava ali, aspergia o altar, depois voltava, e a coisa era tão séria que ele era amarrado por uma corda, porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar naquele lugar. Era só o sumo sacerdote. Era amarrado, ele entrava e a congregação em silêncio ficava ouvindo o que vai suceder. O véu caía nas costas do sumo sacerdote. E o silêncio tremendo. E a igreja, o santuário, em silêncio. O altar, o átrio exterior, como aquele corredorzinho ali, em silêncio. Porque o sumo sacerdote tinha que sair. E se ele não sai, passou o tempo, ele não sai. E eles dão um puxãozinho na corda, não dá nenhum sinal de vida. Porque se começasse a demorar, tivesse muito bom lá dentro. E ele começa a demorar. E alguém aqui pudesse puxar a corda, mas percebesse que o sumo sacerdote estava firme, estava em adoração, tudo bem. Mas se ele tivesse morto, ninguém podia entrar lá dentro. Que lugar tremendo, o lugar onde Deus está. Tem hora que tem que entrar amarrado, porque outro não pode entrar, só tem um escolhido, o sumo sacerdote. E foi por isso que Jesus Cristo tornou-se o sumo sacerdote de nossas almas. Ele entrou e não fez como o sumo sacerdote do Velho Testamento, que matava um cordeiro, pegava o sangue do cordeiro e entrava. Não, ele entrou, Cristo entrou com o seu próprio sangue. Ele entrou, aspergiu o altar, fez o trabalho que tinha que fazer e saiu. Mas quando foi que ele fez isso? Na cruz. O profeta mostra nessa mensagem também o desvelar de Deus. Ali na cruz, nós vemos ele fazendo o trabalho, rasgando o véu. Porque ele terminou seu trabalho lá dentro. Ofereceu o que tinha que oferecer. Selou quem tinha que selar. Toda a obra do Velho Testamento. Todos os homens, os reis, os profetas de Deus, estavam todos selados. Porque eles estavam oferecendo sangue de bodes, de cordeiros, esperando que o sangue do Messias viesse. E agora o sangue veio. E o Messias fez seu trabalho, venceu, ofereceu o holocausto, que era o seu próprio corpo.
E quando ele terminou de oferecer, ele morreu. Esse tinha que morrer. Ele tinha que morrer para que a vida dele fosse transfundida na nossa vida. E ele morreu. E ali do Calvário, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu. O homem Jesus, chamado por William Branham Jeová Deus, porque Deus estava numa carne, e a carne tem que morrer, o espírito não pode morrer, mas Jeová Deus, carne, entregando o seu espírito, que era o próprio Jeová. Ele estava agora saindo para poder mostrar a todos nós que os mistérios da libertação, do perdão de pecados, da salvação, estava concluído. Tudo tinha acabado. Ele já tinha realizado o sacrifício perfeito. E nesse instante o véu rasgou de alto a baixo. E hoje todos nós podemos entrar. Graças a Deus. Eu já preguei sobre isso. Quando vem um véu, que você já pode entrar, Deus põe outro véu, que você não pode entrar. Tinha o véu do Velho Testamento, que ninguém podia entrar, naquele templo, no tabernáculo, mas depois de Cristo todo mundo podia entrar. Deus trouxe outro véu, Apocalipse, que mesmo a interpretação, o que quer dizer, tirando o véu, nunca se tirou o véu, mas nos dias da voz do sétimo anjo, outra vez, o véu teria que ser tirado, teria que ser rasgado o véu. Mas a gente nota que Deus faz o seu trabalho e põe um véu, e deixa apenas o eleito descobrir aquilo. O eleito entra naquele lugar, outro não pode entrar. Durante todo o Novo Testamento, Deus deixou um véu na sua palavra. Escreveu os últimos capítulos de Apocalipse e versículos e selou aquilo, dizendo que ninguém pode aumentar nem diminuir. Selou. E ele selou com 7 selos, que são os 7 trovões misteriosos. Selou toda a Bíblia. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, outra vez, um novo Calvário apareceria, novos algozes, matadores, cruéis, evangélicos também apareceriam, num novo Calvário chamado púlpito, diz o profeta. Nesses dias finais, é um novo Calvário. Não é o Gólgota mais, é o púlpito. É o lugar acima da congregação, onde o pregador sobe e crucifica, não mais Jesus Cristo de 2000 anos atrás, mas crucifica Jesus Cristo em Brana, de Apocalipse. Eles não vê o que está atrás daquele véu. É nisso aqui que dava outra pregação. Você entrar para descobrir o que está atrás do véu. Teria que entrar. Onde estavam os mistérios de Deus? Só o sétimo anjo poderia revelar. E dentro do sétimo anjo estava os mistérios, chamado Cristo. Cristo é os selos. Dentro do sétimo anjo estavam os selos. E o véu atrapalhava as pessoas ver o selo. Dentro do sétimo anjo, que era o sétimo selo, estava todos os selos. Lá dentro era Cristo por dentro e Cristo por fora. Era ungido por dentro com 7 selos, e o homem de fora é que teria que pregar esta mensagem do homem de dentro. O homem de dentro era Cristo. Amém? Você é o homem que nós vemos, mas dentro ninguém vê. Você é o véu que esconde Deus. Sua carne é o véu que esconde Deus. Eu desejo entrar onde Deus está.
Ah, se pudesse entrar nos dias de Brana vivo, pudesse entrar dentro de Brana, onde Deus estava lá dentro de um homem, escondido, colocou um véu, o Morfe, aquele Deus em Morfe. Deus põe um véu, depois põe outro véu. Ele põe um véu chamado Jesus, logo ele veio nos dias de Brana e pôs um véu chamado Brana, uma carne. E Deus mesmo estava escondido ali dentro, com 7 mistérios para poder revelar para os eleitos, e o incrédulo não saberia nada disso, porque os mistérios são revelados apenas para quem crê. Amém? Estamos certos disso. Mas entra lá dentro, se pudesse entrar lá dentro. Os mistérios estavam lá dentro. Sabe como você entra? Através da mensagem. Aqueles mistérios que estavam dentro de Brana, saiu pela boca de Brana. Todos os mistérios, 7 selos, 7 trovões, tudo saiu pela boca de William Brana. E está hoje em formato de fitas, cassete, de CDs, de livros. Está em formato. Aquilo que você deve entrar, mergulhar e saber que Deus está agora em forma de livro. Isto é importante. Deus em forma de livro, onde você olha e vê Deus. E depois Deus, outra vez, sai do livro e se materializa no povo novamente. Porque o que Deus quer fazer é isso. Ele te dá uma mensagem. Conforme você vai vivendo aquela mensagem, diz o profeta, que você se torna a palavra, porque você vai alimentando da palavra. Se você alimenta de boas coisas naturais, você se torna uma pessoa robusta, uma pessoa boa, uma pessoa forte. Mas se você não alimenta bem, também não pode ser uma pessoa forte, porque não alimenta bem. E a vida espiritual é um alimento espiritual. E o alimento espiritual desse dia, Deus deu através de William Brana. Quando você come isso daqui, essas mensagens, conforme está em Apocalipse 10, verso 8 a 11, você foi ao anjo e tomou o livrinho e diz, dá-me o livrinho, e comeu o livrinho. Agora, ao comer esse livrinho, isso te dá força espiritual. Isso mostra onde Deus está. Eu encontrei Deus, eu vi onde Deus está e eu pude comer aquilo que Deus deu através do seu profeta. Amém? Olha o lugar que você está. Note bem, nos dias de William Brana era para revelar todos os mistérios, mas tinha um véu chamado carne, Brana. Era o véu. Deus rasgou o véu também. Levou o seu profeta. Isso é rasgar o véu. Ele já tinha rasgado o véu espiritual da palavra e dado a revelação dos mistérios. E agora ele vem e rasga o véu natural de William Marion Brana. Isto é, o põe em descanso. E todo eleito agora começa a comer daquele alimento, se revestir daquilo, e você se torna outro véu, onde Deus está. Tem hora que você quer ir buscar Deus longe, Deus está em casa. Ah, eu vou na igreja buscar Deus. Tem hora que não dá para falar muita coisa. Talvez você maltrata Deus em casa. Deus na mulher, Deus no filho, Deus no marido, Deus nos pais. Você maltrata Deus e depois quer ir. Aí eu vou buscar Deus, eu vou orar a Deus. Você pode orar a Deus quando você quiser. Você já maltratou Ele em casa? Deus, você pensa que está na igreja, como os pentecostais, quer te dirigir apenas à igreja? Deus já saiu de Laodiceia, Deus não está mais na igreja. Deus está no indivíduo. Deus está em alguém que teme esta palavra, e se a pessoa não é bem tratada, não está tratando bem Deus.
Agora eu sei que nós mesmos vamos entrar em confronto com Deus, porque nós vamos falar assim: Deus não pode estar naquela irmã, naquele irmão, naquela samaritana, naquele Zaqueu. Deus não pode estar. Então, deles eu posso falar. E Deus está na samaritana, no Zaqueu. Talvez nós pensamos, Deus está naquele sacerdote, Deus está naquele ministro. Eu vou respeitar o ministro. Tem pessoas que podem até me respeitar. Se não respeita a sua família em casa, você não respeita a Deus. Se a sua família crê nesta mensagem, a sua família é o morfe, é a carne, é o véu onde Deus está escondido. E se não tratar bem sua família, você não trata bem a Deus. Amém? Qualquer coisinha que você faz, para um da minha família, você me machuca, porque é minha família. Qualquer coisinha que você faz na família de Deus, você machuca Deus. Porque se aquela pessoa é o morfe, é o corpo, é o véu, onde Deus esconde, onde Deus habita, e você prejudica aquele morfe, você prejudica aquele véu onde Deus está escondido, então você está prejudicando a Deus. Vocês querem ter vitória? Ame o véu. Oh, coisa boa, ama o véu. Cadê? Eu vou comprar, vou lá na loja. Ama o véu de carne, chamado pai, mãe, marido, esposa, filhos. Ame o véu, ame o véu. Trabalhe com o véu, reconheça que Deus está escondido ali. Eu quero estar onde Deus está. E aonde é que Deus está? Então é que você põe, Deus está aqui, não está aqui, e você erra. Talvez Deus não está aqui, está aqui. Aonde você pensa que Deus está, Ele não está. Os judeus pensavam, Deus está atrás do véu, depois que Jesus morreu. Não, não está mais. Os judeus até hoje pensam, Deus está no sacrifício que Moisés mandou nós fazer. Mata o cordeiro, mata a pombinha, mata o touro, pega o sangue, oferece, vem aspergir no altar. Deus não está mais. E os judeus pensam, Deus está. E eles estão lá no muro da lamentação, lamentando, chorando, esfregando, lacrimando, molhando o muro da lamentação. E não adianta nada, não há resolução. Perderam. Quando eles machucaram o véu, seus pais machucaram o véu lá atrás. E os filhos estão colhendo aqui. Por que não respeitamos o véu? Por que não tratamos bem o véu? No dia que Meda tocou no véu Brana, adquiriu um quisto, nem sabia que tinha quisto, nem Brana sabia que ela tinha ferido Deus. Aí ele teve que vir para ela ler a escritura, Deus mandou ler uma escritura. Ele não gostou. Brana não importou, mas Deus não gostou. Então a gente tem que ver o que é que Deus gosta e o que Deus não gosta quando Ele está dentro do véu. Você tem que encontrar Deus no lugar certo, Deus dentro da pessoa, Deus dentro do homem, Deus dentro da mulher. Aquela mulher que vive lutando para não fazer a coisa errada, aquele homem que luta para não fazer a coisa errada. Você sabe, todos nós somos propensos ao erro, não tem nenhum santo, nenhum sequer. O profeta diz, a igreja em si não é santa, mas é o Espírito Santo que é santo, que mora nela, que a faz santa, mas ela não é santa em si. O homem não é santo em si mesmo, mas o Espírito Santo que mora ali dentro deste véu, que é santo. Então, se tocar no véu, o problema lá no tempo de Moisés, vocês podem ficar longe do monte. O monte não tem problema, mas Moisés estava no monte. Mas o que tem Moisés? É um homem, mas era o véu no qual escondia Deus. Deus estava em Moisés. E já foi o aviso,
não deixa tocar um animal ou qualquer pessoa que tocar no monte, morrerá. Pode ser uma pessoa, pode ser pastor, pode ser membro, pode ser quem for, que tocar no monte onde Deus está, um monte de terra chamado você, onde Deus está escondido, e você põe um véu, e eles não percebem que Deus está do lado de dentro, mas por lá de fora tem muitas falhas, muitas fraquezas, então eles não percebem, é homem igual nós mesmos, a outra é mulher igual as outras, mas Deus está escondido ali, tocou ali, morreu. Irmãos, isso no tempo do irmão Branham era testemunho de tantas mortes de pessoas que falavam dele. O rapaz falou assim, olha, irmão Branham, você é bem-vindo à minha oficina, mas deixa a sua religião lá fora. Ele diz, onde minha religião não entra, eu também não sou bem-vindo. Passou uns momentinhos, um parente daquele homem passou com o caminhão em cima das pernas daquele que falou. Não foi por querer, não. É porque tocou no véu. Tocou no véu. Você tem que saber onde Deus está. Se Deus está escondido ali, não mexa. Deus está escondido. Já basta você saber que Deus está escondido. Então trabalhe com todo mundo, com jeito, com mimo. Porque para não ofender, não a pessoa, para não ofender Deus. Porque ofendendo a pessoa, o véu, o morfe, onde Deus muda constantemente. Para não ofender aquele morfe, aquele véu, você então trata todo mundo bem. Se o povo da primeira e segunda etapa soubesse o que é esta mensagem, eles nos tratariam bem. Mas ele chama nós de demônio. É que eles não têm visão da mensagem. Os judeus chamaram Jesus de demônio, de Belzebu, mas os judeus não tinham visão do véu. O véu que cobria aquele homem simples que andavam por ali, e eles diziam, não pode ser Deus, nem não pode ser Deus, isso é Belzebu. Agora, para a samaritana, por que Deus tirou o véu e mostrou para a samaritana? Ela viu uma carne também, ela viu um homem. Mas quando ela escutou uma palavra, a palavra foi suficiente para poder tirar o véu dos seus olhos. E ela olhou e viu Deus. E diz, olha, mestre, quando o Messias vier, ele vai fazer o que tu estás fazendo. Ele diz, eu sou que falo contigo. Depois daquele ceguinho de nascença ser curado, Jesus encontrou com ele e perguntou para ele, o rapaz nunca tinha visto Jesus, foi curado por Jesus, mas não tinha visto o véu. Mas agora o rapaz viu um homem chegar perto dele e perguntar, crês tu no Filho de Deus? O ceguinho curado diz, quem é ele para que eu nele creia? Diz, sou eu que falo contigo. A Bíblia diz em São João 9 que o ceguinho curado, agora curado, já enxergando, ajoelhou e o adorou. Ele viu agora o véu que estava velando, escondendo o Deus eterno. Ele viu o véu do que ele estava testificando lá na casa do seu pai, da sua mãe. Mostrando para seus pais, eu fui curado. Um homem cuspiu no chão, fez lodo, ungiu meus olhos, mandou eu lavar no tanque de Siloé. E é interessante que tem hora que você tem que se virar. E tem hora que nós queremos fazer tudo para as pessoas. Jesus não fez, irmão. Para um pouquinho, medita. O rapaz está cego. Jesus cospe no chão. Aquela coisa nojenta, cuspe. Mas era através daquela coisa nojenta que o rapaz ia enxergar. E se o rapaz enxergasse, Jesus não podia fazer uma coisa nojenta, porque ele ia repugnar e não ia querer. E ele tinha que ser cego para não enxergar aquilo.
Aí Jesus cuspiu no chão, fez lodo e foi no olho dele e sujou o olho dele de cuspe, barro. E ao invés de Jesus pegar na mão dele, ter dó dele, que nem a gente faz com o cego, Deus sabe que isso não soa como sacrilégio, como diz o irmão Brana. Por que Jesus não fez isso? Porque ele não faz. Você não espere que Jesus faça o que você pode fazer. Mas ele é cego, você teria dó dele, pegaria na mão dele. Vem cá, ceguinho. Eu passei o lodo nos seus olhos aí, mas agora eu tenho que te guiar até o tanque de Siloé. Vem cá, segura no meu braço aqui, vamos. Não, Jesus sujou mais o olho dele e diz, vai, lava-te no tanque de Siloé e verás. Eu creio que ele deve ter encontrado uns críticos lá na frente. O que aconteceu com você? Caiu no barro. Sua cara está suja de barro. Não, isso daqui é Jesus que cuspiu no chão, fez um lodo e passou. E você teve coragem de deixar ele fazer isso. Aí depois fala que é filho de Deus. Cospe no chão, faz um barro sujo, passa no olho dos outros. Vamos pensar no natural um pouquinho, para você ver como que aquilo ali vai estar tudo fora de ordem. E estava na ordem de Deus. E está fora de ordem, vai e lava-te. Não, eu vou te guiar até lá. Não, vai você. Você está acostumado a andar, você não é cego? Já acostumou a andar. Vai você, acha o tanque de Siloé. Tem hora que você acha o primeiro tanque, você já quer se livrar. Não, ele falou o tanque de Siloé. Mas tem o tanque de Betesda aqui. Você não quer lavar nessa água? Não. Essa água pentecostal, batista, metodista, católico, assembleano, essa água aí não vai tirar minha cegueira, não. Não vai tirar. Eu tenho que ir em Siloé, que quer dizer enviado. Quem foi o enviado de Deus nesse dia final? É o enviado. É o Siloé de Deus, chama-se Brana. O Siloé, vai e lava-te. Mas tem que ser no Siloé, que quer dizer enviado, não é em qualquer um não. Senão você não vai enxergar, não vai adiantar. Que as pessoas querem encontrar facilidade. Eu estou te explicando que tem hora que Deus não pode fazer o que eu faço, o que você faz. Ele manda você fazer. Vai e faça. Eu gosto disso na Bíblia. Jesus chegou e foi na tumba de Lázaro. Estava fedendo. Mas ele disse, tirai a pedra. Marta, irmã do morto, disse, mestre, já faz 4 dias, já está com mau cheiro. Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Tiraram a pedra. Jesus tirou o morto lá de dentro, diz, vem para fora, Lázaro. Lázaro veio vivo para fora. Mas Jesus não fez o que o homem pode fazer. A Bíblia está escrita assim, desatai-o e deixai-o ir. Jesus não desatou. Vem cá, Lázaro, deixa eu tirar. De primeiro enterrava as pessoas, amarrava um lenço assim para não ficar com a boca aberta. Hoje está tendo muita dificuldade, já passa cola na boca do defunto mesmo. Ele está certinho. Esse não ficou de boca aberta, por certo, passa cola hoje. Passa cola ali, ó, boca fechada. Certo? Amém. Já pensou bem se fosse nos dias de Jesus? Jesus tinha que mandar tirar a cola. Corta isso aí agora. Está respirando só pelo nariz aí. Viveu outra vez. Mas desatai-o. Vocês lembram de primeiro? A mão talvez ficava tudo sorto. Amarrava a mão assim, do defunto. Eu sou desse tempo ainda, viu? Os defuntos amarrados, você viu? O defunto amarrado assim. E amarra os pés, porque os pés ficam assim. Amarra os pés. Amarra aqui o lenço, porque a boca fica aberta, não pode defunto com a boca aberta, fica feio, então para ficar mais bonitinho, fica fechadinho, tudo bem.
Tá? E Jesus não desatou, está escrito na Bíblia. Lá naquele tempo era que nem há tempo atrás. Vivia amarrado, amarrava o defunto. E agora Jesus falou, desatai-o e deixai-o ir. Jesus não foi lá, espera lá, deixa eu tirar essa atadura sua. Não, isso é problema vosso. O que eu fiz foi da vida. O rapaz já estava podre, já o nariz tinha caído, diz o irmão Brana, que a primeira coisa que cai quando você morre é o nariz. Os vermes que estão no nosso corpo, ela começa a comer aqui. Aí ela começa a ficar até com medo dos vermes, né? Não precisa ficar com medo, está dentro de você, está em você mesmo. Os vermes que vão te destruir, ele não sai de fora, ó. Não, está dentro de você. Os vermes que irão te destruir, é os vermes que estão na sua própria pele, diz o próprio Jó. É os vermes que estão na pele, morreu. Então, os vermes que não podia estar vivo, enquanto você vivia, ao morrer, você dá vida ao verme que vai te comer. Aí Jesus simplesmente mandou eles fazer aquilo, desatai-o e deixai-o ir. Ali foi a libertação. É coisa que Jesus não faz. Ele quer que você faça ou alguém te ajude a fazer. Ele não guiou ao cego até Siloé e ele não desatou o morto. Ele ressuscitou o morto, enviou o cego. Se alguém tem dó, guia ele você. Jesus, não. Tem hora que as pessoas acham que tem que sair de tudo. O pastor não fez isso por mim. O irmão Elcio veio visitar nós aqui. Deus abençoe. O irmão Elcio estava internado. Não deu para mim ir lá. Ele veio cá visitar nós. Já está bom, graças a Deus. Deus ajuda, recupera essa perna. Agora tem que ficar quietinho com a perna para o ar, para não ser prejudicado. É perigoso. Então, irmãos, você chega a um ponto de pensar que Jesus tem que fazer tudo. Aí você fica, Jesus, faz para mim. Você que não faz não para você ver. É o seu trabalho. Você tem que trabalhar. Não, Jesus vai tratar da minha família. Aí Jesus, arruma um serviço para mim, Jesus. Sim. Aí eu não saio de casa, não mando currículo para lugar nenhum. Eu quero que Jesus arruma um serviço para mim. Se Jesus vai ficar batendo de porta em porta aí, falou, telefone para o fulano lá, ele é meu servo. Chama ele para trabalhar. Jesus podia até fazer, mas não é trabalho dele não, você tem que ir atrás. Você tem que procurar, vai atrás, procura, bate lá na porta. Procura onde é que está precisando de alguém como você, que tem uma boa instrução para fazer alguma coisa. Vai lá, e agora não faz nada. Ô Jesus, você arrumou serviço, não? Ainda não. Mas já saiu procurar? Não, estou esperando em Deus. Só Jesus para ter dó de nós. Não tem cabimento. Só Jesus Cristo para ter dó de nós. Eu estou esperando em Deus. Você está esperando em Deus, então age. Eu quero estar onde Deus está. Então age, você é vivo. Você tem um espírito dentro de você que te desperta. Você sabe o que fazer. Amém. Tem muitas coisas que as pessoas ficam só esperando em Deus. Eu estou esperando em Deus. Você espera em Deus, mas trabalhando. Espera em Deus trabalhando. Eu estou esperando o Senhor Jesus. Sim, eu estou esperando, mas eu vou trabalhar. Vou evangelizar. Mas agora não é nem tempo do evangelismo mais. É o evangelismo da terceira etapa. É dar CD para os outros. É disquinho voador para todo lado, Senhor. Você passa o disquinho para os outros. Isso é evangelismo. Estamos com uma mensagem, acho que é de 62, do irmão Brano, o evangelismo do tempo do fim. É provável que tem muita coisa boa, antes dos selos ainda. Mas o evangelismo mesmo do tempo do fim é os trovões. É a terceira puxada. Esse é o evangelismo. Não é um evangelismo mais, vocês têm que batizar em nome de Jesus Cristo. Sim, isso é o primeiro passo. Você não fez? Não, então faz logo. Você tem que crer no profeta. Mas não creu ainda não? Creia logo. Isso daí é rudimento para o que nós temos agora. Isso é rudimento. Nós temos revelação de selos, de trovões, de novo nome. Deixa eles pular e gritar o quanto eles quiserem. Irmão Brana diz, eles pulam e gritam e não recebem nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Logo ele diz assim, os trovões foram revelados nos selos. Então está tudo revelado.
Primeiro selo 132. Perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. Amém. Acho que eu vou deixar outro para amanhã mesmo. Eu tenho 9 minutos só aqui, não dá tempo. Mas é bom, é o que eu peço a Deus, me dá uma mensagem hoje, amanhã, de noite também, eu preciso de uma mensagem. Eu não tenho ainda, não tenho mensagem. Aí eu leio um parágrafo, dá 2. 362, o desvelar de Deus. Esta coluna de fogo visível que foi provada cientificamente e muitos anos atrás como um garotinho, ela falou comigo lá atrás e me disse que eu viveria bem aqui e o que aconteceria, lhe dizendo a respeito disto. Um dia lá embaixo no rio, antes do ministério começar, o primeiro reavivamento, ele apareceu nos céus, se identificou e deu a comissão. Por todos estes anos, eu tenho escondido isso no meu coração. Vou ter que repetir isso aqui amanhã, viu? Velando Cristo, a mesma coluna de fogo, interpretando a palavra como estava prometido. Estamos nos últimos dias, somente a vinda do Senhor. E se você encontrar a si mesmo fora daquele véu, que é morte ficar fora, fora do véu, ou a revelação, que era um véu que encobria a revelação, agora aquela revelação para você veio um véu, se torna um véu para poder te cobrir. Antes você não podia mexer nela, não podia entrar atrás do véu no Velho Testamento, senão morria. Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez ao ano. Agora todo mundo podia entrar no Novo Testamento, mas ninguém podia entrar em Apocalipse para revelar o Apocalipse. Mas nos dias da voz do 7º anjo, Deus tinha como tinha o sumo sacerdote para entrar atrás do véu. No Velho Testamento, Deus tinha um profeta para entrar no Apocalipse e revelar o Apocalipse para a igreja. Deus não tem muitos não, Deus tem um. E aí já foi feito. Agora o véu foi rasgado. Você não entrar ali é morte. Antes entrar era morte, porque não podia. Só um homem podia entrar. E agora, você não entrar ali, ou os crentes que não entram nos 7 trovões, nos 7 selos revelados, no novo nome, o profeta diz aqui, que é morte ficar de fora. Você tem que apresentar as duas coisas, tanto o Velho Testamento como o véu do Novo Testamento. Você apresenta só o véu nos dias de Jesus, mas esquece do véu dos dias de Brana, Apocalipse 10. Ele estaria rasgando o véu também, para que você pudesse entrar. E não entrar ali é morte outra vez. Entrar ali antes de ser revelado é morte, é pregar, ter que consertar, como o irmão Brana mesmo pregou, começou a pregar sobre os selos e teve que consertar. É morte, tem que consertar. Aí ele entrou na hora certa, quando Deus revelou, veio naquela nuvem de anjos da eternidade e revelou para o irmão Brana os 7 selos, aí ele entrou. Agora é vida. Se você não entra ali, você está morto. Por isso todo crente da primeira e segunda etapa é defunto. Defunto espiritual. Porque quem fica fora é morte. Diz aqui, ficar fora é morte. Dirá você, nesta manhã, pela fé, pela ajuda de Deus, e com tua ajuda, Senhor, eu quero romper através daquele véu. Eu desejo entrar onde tu estás, para ver a completa palavra de Deus. Irmãos, antes de você entrar atrás desse véu de Apocalipse 10, o véu é Brana, e dentro está as revelações. Agora as revelações foram dadas. Se você não entra nessas revelações dos selos, dos trovões, do novo nome, você está morto, morta e não sabe. Dentro da mensagem. Nenhuma igreja, nenhum ministro é melhor do que os pentecostais foram bons ministros no tempo do irmão Brana e não entraram para poder tomar a revelação. Estão mortos até hoje. Mas estão fazendo um grande trabalho. Trabalho para a igreja, não para Deus. Movimento para eles, riqueza para a igreja, estão brigando por patrimônio. E tudo que os pregadores ganham, eles colocam no nome de uma igreja para poder aumentar o patrimônio de uma igreja. É isso o que fazem.
para ter patrimônio de igreja, não de Deus. Não é questão da palavra mais, é questão apenas de angariar fundo para patrimônio da igreja. Você tem que procurar encontrar onde Deus está, na palavra, e que todo mundo possa te abandonar. A palavra te acoberta, te ampara. A palavra é sua religião. Amém. Pai Celestial, te damos graças por podermos comer essas coisas. É o alimento que o mundo não quer, o mundo não aceita, mas nós cremos nesta palavra e tomamos esta palavra, comemos. Ajuda-me, Senhor, a ser o véu no qual os mistérios estão manifestados através de nossos lábios, da nossa vida, mas que este véu, as pessoas não venham sentir atrapalhada com este véu. Tem muitos, Senhor, que estão atrapalhados com o véu chamado Osmar. Não deixe eles se atrapalhar. Faça eles atravessar esse véu e comer o que está lá dentro. As revelações, a palavra, o ministério que o Senhor deu para esse tempo final, através do quíntuplo de Efésios 4:11, e que está através da mensagem do profeta, e vem os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ajuda-nos nesta luz para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Se aqui temos liberdade, que parece que é tão bom, mas existe uma cidade que não tem comparação. Sua glória é semelhante ao jaspe, ao cristal, ruas de ouro brilhantes, nelas quero caminhar. Nela não existe templo, o seu templo é o Senhor. Nela não existe luz, sua luz é o Salvador. Lá o sol não se levanta, nem a lua irá brilhar. O Cordeiro é sua lâmpada, ele vai iluminar. Se aqui temos de sabores, muitas vezes que chorar, enfrentar os desamores que nos vêm desanimar. Aqui mesmo tudo passa, aqui mesmo tem um fim. Através da sua graça, Cristo é tudo para mim. Se aqui temos bons momentos que nos traz consolação, também temos sofrimento que nos fere o coração. Aqui mesmo tudo finda, aqui mesmo irá passar. No seu reino Cristo ainda certo irá nos consolar. E mostrou-me o rio puro, claro como um cristal, e a árvore da vida, que seu fruto é sem igual. 12 frutos ela tinha, e seus frutos eram bons. Suas folhas produziam a saúde das nações.